4, versos 19 a 21. Diz assim a palavra de Deus. 1 João 4, 19 a 21. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar seu irmão, este é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também seu irmão. Meus irmãos, talvez uma das perguntas mais importantes e intrigantes da realidade ainda seja o que é o amor, porque afinal de contas, o amor é descrito de formas tão diferentes. Se você pega a filosofia, ou a teologia, ou a novela da Globo, ou qualquer outra novela, vai definir amor de uma maneira completamente diferente da outra. A palavra de Deus fala sobre amor, e é importante que a gente recorde que nesse capítulo, esse assunto foi amplamente falado, e a suma de tudo é Deus é amor. A natureza de Deus é cercada de amor. O amor é um dos atributos de Deus, e o ser humano só é capaz de amar porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, se você quiser saber o que é verdadeiramente o amor, você tem que voltar para as Escrituras e voltar para analisar a natureza de Deus. Conheça Deus e você vai saber o que é o amor. E por que é importante eu conhecer a Deus e principalmente o amor? Porque o amor é que está por detrás de toda forma de relacionamento com Deus. Por isso eu disse para vocês já outro dia, que quando nós somos lembrados da obediência ao Senhor por Jesus Cristo, quando Ele resume a lei, quando Ele diz, olha, você tem que obedecer todos os 10 mandamentos, qual é a expressão que Ele usa? Obedeça, senão você morre. Obedeça, senão você vai ser castigado. Obedeça a todo custo. Qual é a expressão que Ele utiliza? Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Portanto, a relação com Deus e a obediência à palavra dele está ligada diretamente à sua capacidade de entender o amor dele por você, para que você possa amá-lo de volta e, como consequência, amar o próximo também, como consequência disso. Então, o texto aqui que nós estamos lendo, ele é uma compilação de argumentos para que você consiga ter um certo discernimento em relação à vida daquele que prega para você na sua igreja e para a sua própria vida. E é por isso que se o amor ele é aquilo que vai definir a obediência, para você definir uma boa pregação ou bons líderes, você tem que entender e perceber se eles amam. Porque a igreja estava cercada de vários falsos mestres. Eles amam de verdade, eles alimentam as ovelhas, eles estão interessados em que esses irmãos cresçam, ou eles estão usando esses irmãos para enriquecerem, como muitos faziam. Ou eles estão usando esses irmãos para terem fama. Gente, como eu disse, o pecado não é muito criativo, né? Isso acontecia 2000 anos atrás, acontece hoje também. São as mesmas coisas, mas também serve para você se examinar. Porque se você está obedecendo, se você está seguindo um líder ruim, é capaz que você se comporte como ele. Portanto, quando você tem... João coloca argumentos, coloca ferramentas na mão da gente para dizer assim, discernam quem é o bom mestre do mau mestre, é também um autodiscernimento, porque se você está seguindo esse mestre, a partir do momento que você coloca uma ferramenta, uma régua para medi-lo, você acaba medindo a si próprio. Entenderam? Então, ele vai nos lembrar aqui a respeito do amor como uma das evidências do verdadeiro ensino e do verdadeiro discípulo. Porque Deus ama e tudo começa nele. E ele começa no versículo 19, aliás, a gente já falou sobre esse versículo 19 da última vez que a gente visitou 1 João, mas a gente vai retomá-lo porque ele também serve de argumento para explicar os versículos seguintes. E ele começa dizendo, nós o amamos, nós, povo de Deus, amamos o nosso Senhor, o nosso Salvador, porque ele nos amou primeiro. Na verdade, ele mostra, irmãos, que todo o processo de salvação, ele começa no Senhor, ele é operado pelo Senhor diretamente, unilateralmente pelo Senhor, e só quando esse amor chega no meu coração, quando, como diz o hino, né, quando ele atinge o meu peito, é que eu então começo a responder. Mas lembre-se que esse amor não começa
nem sequer quando eu o conheci. Esse amor começa quando ele me conheceu. E sabe quando Deus me conheceu? Quando ele me concebeu na sua mente. Estou falando a mim e a você que é povo de Deus. Lembre-se disso. Antes de ser concebido no ventre da minha mãe, você foi concebido na mente do Senhor como seu filho. E quando foi que Deus concebeu você na mente dele? Na eternidade. Na eternidade. Antes que houvesse tempo. Por isso que ele disse de maneira tão clara lá em Jeremias, através do profeta Jeremias, como amor eterno eu te amei. Com amor eterno eu te amei. Isso não começou quando você tropeçou no Senhor Jesus Cristo. Alguns querem encarar a salvação dessa maneira, né? Foi uma coincidência. Encontrei um irmão, uma irmã, encontrei na manicure, coincidência. Encontrei lá na manicure e tal, e aí então eu conheci a Jesus por causa disso. Não foi assim. Antes mesmo que isso acontecesse na sua história, aconteceu na mente do Senhor. Ele foi proposital, ele fez uma escolha, ele se decidiu por uns e não por outros, ele teve uma intenção, ele se sacrificou mandando o seu filho. Todas essas coisas ali então compõem esse amor que primeiro se manifestou. Eu não preciso disso. Tudo começou no Senhor. Talvez isso possa parecer um pouco óbvio para alguns, mas não é. Sabe por que não é? Porque nós vivemos um mundo tão materialista, vivemos num mundo tão antropocêntrico. Você sabe o que é antropocêntrico? É quando o homem está no centro. Antropos de homem. Homem está no centro. Então esse mundo coloca tanto o ser humano como o centro de todas as coisas. Ele precisa ser agradado, ele precisa ser de alguma maneira servido em todas as coisas, que a gente se esquece que todas as coisas começam em Deus e Ele é o centro de todas as coisas. Você sabe, quando eu era criança, eu ia no supermercado, seção de higiene pessoal, pasta de dente. Tinha 2 pastas de dente lá para vender. Uma da caixinha amarela e outra da caixinha vermelha. Colinhos e colgados. Você lembra disso, não? Gente, vocês já foram na seção hoje de... Não precisa ser aqui nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar. Você pode escolher a cor da listrinha da sua pasta de dente. Você pode escolher se ela tem bolinha, se vai fazer cosquinha na boca, o cheiro da sua pasta de dente, o potinho que ela vai servir, tem para criança, para adulto. Eu me lembro quando eu era criança que o negócio queimava, aquele negócio de cor-de-dentes, queimava a minha boca aquele negócio. Como que alguém pode gostar de uma coisa dessa? E é só um exemplo tão raso, tão superficial, de como hoje em dia o ser humano precisa ser agradado. Eu estou falando de pasta de dente, podia falar de shampoo, de sabonete, podia falar de qualquer coisa, porque tudo converge hoje em dia para que você se sinta bem. Você é o centro, você, na verdade, é um objeto de consumo. Você está sendo consumido com essas coisas. Existe um documentário, acho que é na Netflix, se não me engano, a rede, qual é o nome do documentário? Fala sobre as redes sociais e o dilema das redes. Muito bem lembrado. Obrigado, Livar. E ele fala assim, quando você não paga por um produto é porque você é o produto. Você é o produto. Você acha que você está consumindo, na verdade você é consumido. E é isso que acontece. Quando o mundo nos coloca tantas coisas à disposição, não quer dizer que você tem muita variedade, não. Quer dizer, você acaba tendo. Mas o fato é que você está sendo consumido por essas coisas. E quando você é consumido por essas coisas, você acha que você é o centro, você está, na verdade, caindo numa das garras dos nossos inimigos. Lembra? O mundo, a carne e o diabo. Da cooperação dos 3, né? Nosso coração se sente agradado, se sente bem, uau, tudo parece girar em torno de mim. E aí vem João e diz assim, nós só somos capazes de amar porque ele nos amou primeiro.
Se esqueça de você, se lembre dele. Tudo começa com ele, tudo começa no amor dele, e é tudo para a glória e para a honra dele. Ele nos amou primeiro. A tentação de nos colocarmos no centro é tão grande, irmãos, tão grande, e a gente tem que lutar contra isso o tempo inteiro. E, por favor, expandam a aplicação disso, né? Não comece a olhar com cara feia para as pastas de dente. Comece a suspeitar do seu próprio coração. A gente está nessa de mudar de igreja, né? E graças a Deus, Jesus nos proveu esse espaço, mesmo que temporariamente. Graças a Deus, eu acho que os irmãos estão confortáveis aqui. E é bom ter conforto na nossa adoração a Deus, não é? Eu não acho que o sofrimento é uma condição para buscarmos o Senhor. Mas essa semana mesmo, eu estava olhando na internet, alguns irmãos muito contentes que acabaram de criar uma igreja numa pequena cidade no interior de Moçambique. 12 irmãos, 12, 14 irmãos ali reunidos e anunciando a criação da igreja, que funcionava, sabe onde? Debaixo da árvore. Debaixo de uma árvore num determinado lugar. E o culto deles era sentados debaixo da árvore. E estavam lá adorando o Senhor. Eu tenho plena convicção de que se eles pudessem ter um lugar mais confortável, eles iam. Não há nenhum problema com isso, como eu disse. Mas a partir do momento que a gente coloca todas as nossas necessidades e vontades em primeiro lugar, isso passa a ser uma condição. Entendeu? A gente sempre vai buscar o melhor para os irmãos, tenho dúvida, sempre vai buscar. Mas tome cuidado para que nós não sejamos mais adoradores e sim consumidores de religião. Nós só somos capazes de fazer alguma coisa para o nosso Senhor no culto, porque Ele fez primeiro, porque Ele nos amou primeiro. Então, quando Ele nos ama primeiro, como eu disse, Ele é capaz, então, de definir o que é o amor. Ele é amor, Ele cria seres capazes de amar. E se eu quero resgatar essa característica que foi perdida, que foi maculada no Éden, que foi maculada na queda do pecado, eu tenho que voltar às Escrituras e voltar a estudar e meditar como é esse amor do Senhor por mim. Voltar a agradecer, a louvá-lo e adorá-lo. E procurar as provas desse amor nas Escrituras. Por isso que é tão importante, irmãos, se você se lembrar desses verbos ligados a Deus e à manifestação do seu amor. O escolher. Volte a lembrar-se disso nas Escrituras, de que você foi escolhido, não foi você que escolheu o Senhor. Foi Ele que tinha uma intenção para com você. Foi o nosso Jesus que em volta do mar da Galileia apontou para cada discípulo e disse: vem, segue-me. E Ele continua fazendo isso até hoje com os seus. O Pai nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele teve uma decisão de nos amar. Uma intencionalidade para conosco. Ele não só nos escolheu, mas Ele investiu em nós. Ele investiu a sua própria vida em nós. Ele investiu a sua própria vida para que nós fôssemos santos. Para que nós pudéssemos servi-lo também. Ele se sacrificou por isso. Então, o sacrificar, o escolher, são verbos extremamente ligados ao amor de Deus por nós, e nós precisamos nos voltar a isso. Nós fomos amados primeiro. E fomos amados não com um amor de consumo, mas nós fomos amados com esse amor. Deus é a fonte desse amor. E eu preciso voltar às Escrituras e conhecê-lo pelas Escrituras para eu poder me lembrar desse amor. E então vem no versículo 20 e diz assim, 1 João 4:20, se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. João já está nos lembrando aqui da possibilidade, talvez até da certeza, de muitas pessoas que quererem definir o amor através de palavras. Se alguém disser, eu amo a Deus, ou querer configurar o amor simplesmente pela declaração de amor. Eu amo. Mas o amor, ele não pode ser definido por palavras. Só por palavras. Eu acho importantíssimo que você diga a quem você ama que você ama.
mas não pode ser definido somente por palavras. E é então que ele vai nos mostrar um conceito muito importante na vida do cristão, que é a coerência. Aquele que diz que ama, ele precisa ter manifestações de amor. Não é verdade? Isso aí não é somente de Deus para conosco, mas as nossas relações humanas funcionam assim. Se você ama o seu amigo, o que você vai exigir dele? Vai exigir, por exemplo, fidelidade. Você não quer que você conte alguma coisa para o seu amigo e que todo mundo saiba depois? Você vai ficar contente com isso? Isso é prova de amizade? É claro que não, você não vai gostar disso, não é verdade? Você quer reciprocidade. Sabe uma das coisas que mais se reclama por aí? De que as pessoas não conseguem ter reciprocidades nas suas amizades. Que elas começam a conversar e abrir o coração dela, dizendo, olha, estou passando por esse tipo de problema, essa situação. O seu amigo ou o seu pretenso amigo, ele não deixa nem a pessoa acabar de falar e contra-argumenta dizendo, mas o meu problema é maior que o seu. Ixi, você está falando isso, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Não dá nem tempo de você falar sobre o seu problema e a pessoa quer contar um problema pior ainda que o que ela tem. Ela não quer te ouvir. Você quer isso do seu amigo também, que você não. E se a gente falasse aqui de relacionamento entre homem e mulher? Você quer a fidelidade do seu companheiro, da sua companheira, do seu cônjuge, não quer? Você não vai acreditar somente em palavras. Né? Isso é coisa que os homens diziam para as mulheres lá na primeira metade do século XX. Não, você não se preocupa não, querida. Isso que eu tenho na rua, isso é só prazer. Amar mesmo, é você que eu amo. Você toleraria alguma coisa assim? É óbvio que não pode tolerar. Ah, não, tudo bem. O importante é que ele disse que me ama. Não, o importante não é que ele disse que me ama. O importante é que ele está provando que me ama. Que ela está provando que me ama. Que os meus amigos provam em reciprocidade que me amam nas amizades. Há uma tendência de querer resumir as coisas em discurso. E as coisas não podem ser resumidas em discurso. A vida cristã não pode ser resumida a palavras. E o que João está dizendo aqui é que as ações precisam vir acompanhadas de palavras. Não é só o amor. Lemos agora há pouco em Tiago, você pode até dizer que tem fé, mas se for uma fé que não vem acompanhada de obras ou de manifestações de frutos, é uma fé vazia, uma fé digna dos próprios demônios, porque eles também creem que Deus existe. E então, eu creio que há um problema aqui. A gente fala muito sobre amor, né? Mas no versículo 20 está dizendo assim, aquele que disser ama a Deus, mas odiar o seu irmão, percebo que não há coerência, porque a palavra está dizendo, amo a Deus. Vejam só, irmãos, há uma diferença aqui. O versículo 20 não está dizendo, aquele que ama a Deus, mas odiar o seu irmão. Não é isso que o versículo está dizendo. O versículo 20 está dizendo assim, aquele que disse que ama a Deus, mas odiar o seu irmão. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está mostrando o discurso diferente da prática. O discurso é de amar a Deus, mas a prática é de odiar o seu irmão. E eu gostaria de analisar com vocês, até mesmo expandir um pouco o conceito de ódio. Sabe por quê? Às vezes a gente define ódio como sendo a vontade de matar alguém. Isso é ódio também, tá? Não estou dizendo que isso não é ódio. Mas eu quero que você lembre-se de que ódio é muito mais do que isso. Ódio não é só a vontade de matar alguém. Qualquer ausência de benefício, qualquer ausência de boas intenções, ela precisa entrar no conceito de ódio. Assim como todo relacionamento, todo amor humano é assim, passa por estágios diferentes. Você pode amar mais, amar menos, a mesma pessoa. Isso acontece, o amor é dinâmico. O amor humano. Mas o ódio também é. E às vezes a gente cai no conto de Satanás, achando assim, isso que eu estou sentindo aqui não é ódio, porque eu não desejo mal para essa pessoa. Eu não necessariamente quero que ela morra. Eu só ignoro ela. Ela lá, eu aqui.
E eu queria que você entendesse que isso está dentro daquilo que João está condenando aqui. Porque o que ele está mostrando são as antíteses do amor. E nós já falamos aqui várias vezes, né? Qual é a antítese? Talvez a pior antítese do amor. Qual que é? Indiferença. É a indiferença. Porque quando você é indiferente, você trata essa pessoa como se ela estivesse morta. Que é coisa pior que isso. Como se ela não existisse. Desprezo, a indiferença. Então, isso é contrário à fé verdadeira e genuína em Cristo Jesus. Isso é o que nos torna incoerentes na nossa fé. Porque a gente diz que ama a Deus, mas se eu quero matar, ou simplesmente eu sou indiferente, eu deixo de fazer o bem, ou de colocar esse irmão como sendo dentro do meu ciclo de preocupações, eu já estou contrariando uma fé genuína em Jesus Cristo. Perceberam? Amplie seu conceito de ódio e passe a reconhecer muito do que você faz como condenável ao Senhor, ou do que você deixa de fazer, as suas ausências de boas ações. Agora, por quê? Por que ele coloca esse dilema aqui no versículo 20 ainda? Quem não ama seu irmão não pode amar a Deus. Quem ama seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem você não vê. Por quê? Por que isso não é possível? Você já parou para pensar? A gente sempre cita esse versículo, né? Pois se você ama seu irmão a quem você vê, você não ama seu irmão a quem você vê, como você é capaz de amar a Deus a quem você não vê? Por que você não pode ser capaz? Sim, eu posso, sim, eu amo o Senhor, odeio meu irmãozinho, mas eu amo o Senhor. Mas qual o problema de eu crer nisso? Por que as duas coisas são excludentes? O que você acha disso? Eu vou dizer, meu irmão, por que isso é possível? A primeira resposta é porque o seu irmão é a imagem de Deus. Como é que você vai amar a Deus sem amar a imagem dele? Como? E isso é uma coisa que incomoda, não é? Mas você pode dizer assim, mas pastor, esse meu irmão é cheio de pecado. É uma imagem meio nebulosa de Deus. E você não? Você também não é uma imagem embaçada de Deus? Mas ainda assim, é a imagem de Deus. Se você não ama, se você diz que ama a Deus, você precisa amar a imagem de Deus. Ele está falando aqui, claro, né? É o seu irmão. Mas não é só por causa disso. Mas é também não só porque ele é a imagem de Deus, mas também porque ele é a família de Deus. O corpo de Cristo é definido como família, como templo, como corpo, como família. Nós somos ligados uns aos outros. Imagina só, Cristo, sendo perfeito, foi capaz de morrer pelo aquele seu irmão e você não quer nem olhar ele na cara. Como que isso pode ser possível? Paulo fala aos Romanos que Jesus Cristo é o primeiro dentre muitos irmãos. Cristo morrendo na cruz em nosso lugar se tornou basicamente o nosso irmão mais velho. Como é que você se sentiria sabendo que aquele seu irmão... Como que você, pai, mãe, se sentiria sabendo que um filho seu odeia o seu irmão, o seu filho? Como que você sentiria? É óbvio que isso é ruim. É óbvio que ninguém quer uma coisa dessa. Todo pai, toda mãe se sente incomodado quando os filhos ficam brigando. Não é legal. Não é um clima bom, atrapalha tudo. Acaba com a alegria da casa. E é justamente isso. Cristo é o nosso irmão mais velho. E Deus nos colocou sob o cuidado desse irmão mais velho, como acontecia na cultura hebraica. O irmão mais velho cuidava dos irmãos novinhos, dos irmãos que precisavam de cuidado,
na falta ou na ausência do Pai, quando o Pai não está em casa. Assim acontece com Cristo Jesus. Ele nos foi dado por tutor. E assim, então, nós precisamos nos dar bem, porque somos família de Deus. Mas há um motivo interessante também, irmãos. O que você faz com quem você ama? Não é? Você ama seu filho, não ama? Ama seu pai, sua mãe, não ama? O que você faz? Você dá um abraço na pessoa que você ama, não é isso? Dependendo do tipo de amor, tipo de relacionamento, você faz carinho. Em certas regiões do Brasil, a gente dá um cheiro. Não é isso, dona Nena? Essas coisas são manifestações de amor. Se você é um ser humano e você ama outro ser humano, você vai usar os seus 5 sentidos para você amar. Você vai olhar com admiração, você vai ouvir essa pessoa. Lá na terra, dona Nena, você vai cheirar essa pessoa. Você vai tocar essa pessoa, fazer carinho nela. Perceberam? Você está usando os seus sentidos para você perceber, para que esse amor seja perceptível. Essa semana descobri uma série lá, zapeando, chamada O Amor é Cego. Love is Blind. É um reality show, em que as pessoas são colocadas em uma sala, um homem de um lado, uma mulher do outro lado, e uma parede no meio, mas que pode ser ouvido de um lado para o outro. E eles não podem se ver, só podem se ouvir. Pode conversar o quanto quiser. Então, um monte de homens se encontra às cegas com um monte de mulheres com essa parede no meio, ninguém se vê. E depois de vários dias desses encontros, se esses homens quiserem pedir essas mulheres em casamento e elas quiserem aceitar, então só depois disso, de elas aceitarem, eles vão se encontrar para casar. E o interessante, né, é que eles não estão usando o sentido da visão, porque eles querem provar a teoria de que o amor é cego. E talvez fosse até algo interessante se o nosso corpo não fosse dado por Deus e a nossa visão não tivesse sido dada por Deus também. Você não pode tirar o aspecto físico do ser humano. Ele é físico também, tanto quanto tudo aquilo que ele é. E no final das contas, a minoria dos casos dá certo, porque acaba se percebendo que a visão, ela também é um elemento importante. Tudo isso para quê? Quando eu falei para vocês que todos os nossos sentidos humanos estão envolvidos no amor, é mais fácil e real você amar algo, alguém, quando você consegue usar os seus sentidos. Agora a minha questão é, quais são os sentidos que você vai usar para amar a Deus? Você não está vendo Ele. Você não consegue dar um cheiro nele. Você não consegue apertar a mão dele ou lhe fazer carinho. Você conseguiria amar um outro ser humano sem usar os seus sentidos? Um ou dois ou todos? Dificilmente. Dificilmente. Dificilmente você conseguiria amar alguém por e-mail. Pela internet, sim, talvez até consiga começar um relacionamento, porque você vai ouvir e falar, e ver, e ser visto. Pelo menos 2 sentidos aí estão envolvidos. Mas dificilmente você conseguiria amar de verdade sem ter a oportunidade de colocar os seus sentidos envolvidos nisso. Daí porque também João está dizendo, se você não consegue amar ao teu próximo a quem você vê, como você vai amar a Deus a quem você não vê? Dificilmente. Por isso que você está fazendo o quê? Tenho sérios problemas para amar, pastor. Sérios problemas. Há uma pessoa na minha vida, ela se diz crente, mas olha, não me desce goela abaixo. E daí porque é importante voltar para o começo de tudo. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Você acha que você descia goela abaixo de Cristo? Você acha que você foi amado por quem você era, porque ele viu você alguma coisa de bom que você tinha? E agora ele vai terminar aqui no versículo 21 dizendo que o mandamento dele é esse. Ou seja, eu não tenho opção.
Você quer ser agradável a Deus? Você quer obedecer ao Senhor? Você quer ter uma vida dedicada ao Senhor? O mandamento é esse: ame a Deus e ame também seu irmão. Você não tem opção, não corra disso, não disfarce isso, você não tem opção. Se você ama a Deus, você tem que amar o seu irmão. Veja, eu não estou dizendo que você tem que compactuar com o pecado, não estou dizendo isso, não estou dizendo que você tem que justificar os erros dos outros, não, ao contrário. Mas você precisa amar, olhando para Cristo, identificando o amor de Cristo. Ele escolheu, ele se decidiu por nós, ele teve intenção, foi intencional ao nosso respeito, ele se sacrificou por nós. Vai lá e ama. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, isso não é fácil, a não ser que você se force a fazer. E aí vem aquela desculpaiada toda dizendo assim, não, eu não vou ser hipócrita dizendo que amo. Olha, pode parar por aí. Na verdade é que o amor precisa de prática. Se lá na frente você quiser dizer que ama, você diga. Mas comece a amar com ações agora. Você não precisa dizer nada, pode ficar quietinho. Mas faça o amor acontecer. Eu me lembro de quando as crianças eram pequenas, esse modo que eu vou dizer aqui, a nossa metodologia, eu já vi ela aplicada de várias maneiras diferentes, mas sempre do mesmo jeito. Com o mesmo objetivo. As meninas brigavam muito. Graças a Deus hoje não brigam mais, tanto assim. Só de vez em quando. Mas hoje elas se dão muito bem, mas elas brigavam demais. Quando eram pequenininhas, 4 anos, 5 anos de idade, minha boneca, meu brinquedo, vai assistir o que eu quero, não, vai assistir o que você quer na TV, sabe como que é, né? Aí chegava uma hora que a gente botava as 3 de mãos dadas no quarto. Assim, ó, vocês não vão soltar a mão, vocês vão ficar de mão dada aí até a gente parar. Nossa, eles queriam morrer. Dá pra ver assim, os olhinhos ardendo de tanta raiva que elas ficavam desse castigo. Mãos dadas no quarto, as 3. Fica de mão dada, que senão vai, ó, tá com o quê? E aí, não quero, não, e até que ficava de mão dada. E ficava lá, bofava lá. Aí chegava uma hora que tudo que a gente ouvia era risada, as 3 rindo, brincando. Eu já vi esse modelo sendo aplicado de outras maneiras, né? Eu vi um pai gordo, o que a mãe pegou a camisa do pai e falou que era a camisa da reconciliação. Colocava todos os filhos juntos dentro da mesma camisa do pai. E deixava lá, até eles se reconciliarem. Ou então mandar, não, agora você vai beijar o seu irmão e vai dizer que ama. Com aquela cara emburrada, né? Com aquela beiço para fora, de tão emburrado que está. Você acha que você não faz isso com seus filhos? Se reconcilia agora, pede perdão, ele não está com vontade e você obriga seus filhos a fazerem isso. As minhas filhas estão um pouquinho mais crescidinhas, eu posso dizer para os irmãos que na palavra a gente aprende a como fazer na prática. E depois, quando cresce, você pode dizer, dá certo. Dá certo. O amor, sim, pode ser obrigado, por isso que ele é uma ordem. O mandamento que temos dele é esse, que amemos a Deus e amemos os nossos irmãos. Você não vai estar com vontade de fazer o bem. Você não vai estar com vontade de demonstrar carinho, de ligar, de chamar para sua casa, ir na casa da pessoa. Nem sempre você vai estar com vontade. Mas você nem sempre vai ter a vontade por detrás da ordem. Aliás, eu acho que muitas vezes as coisas não funcionam assim. Você nem sempre tem vontade de trabalhar, e talvez, a maioria das vezes você não tenha vontade de trabalhar. Que delícia, hoje eu vou limpar a casa de alguém. Que delícia, vou acordar às 5 horas da manhã embaixo da neve para ir para o meu emprego. Que delícia, eu dirigir na neve, na tempestade. Que delícia, tá esse solão, passo na frente da praia e não vou trabalhar. Gente, a gente não é movido pela vontade, a gente é movido pelo compromisso e pela responsabilidade. A tua responsabilidade como crente é essa, amar. Amar a Deus e amar o próximo. Você não precisa estar com vontade de fazer isso não. Mas obedeça. E depois você vai ver como você vai colher bons frutos disso. Simplesmente faça. Faça. Com vontade humana. A lei é resumida dessa forma. Ele nos amou primeiro. Ele nos deixou exemplos.
Se você acha difícil de amar o irmão ou a irmã, saiba que muito mais difícil foi Deus amar você. Se você acha que você tem que passar por muita coisa para amar alguém, muito mais coisa Deus teve que passar, engolir, e perdoar. Muito mais pecado teve que ser perdoado para você ser amado do que na sua relação de amar, no seu dever de amar você e o seu coração. Ele nos amou primeiro. Ele nos deixou o exemplo. Ele, Cristo Jesus, nos mostrou o caminho. E agora vem, talvez aqui, para terminar, uma parte mais prática. Quem é meu próximo? Quem é esse meu irmão? Que ele aparece aqui. Nós quem? Ele está falando de igreja, versículo 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Fora da igreja não há amor a Cristo de verdade. Aí vem aqui, odiar o seu irmão, diz o versículo 20. Novamente, amar o seu irmão. O mandamento que temos dele é esse: quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Quem é esse irmão? Quem é esse próximo? É óbvio, nós não temos a opção de odiar ninguém. Não, esses aqui eu vou amar, esses eu vou odiar. Não, nós não temos essa opção. Mas quando ele fala de irmão e próximo, com certeza são aqueles que estão próximos de nós, que nos rodeiam. Por isso que enquanto você pensa que só que ele está falando de parentes distantes que você tem que engolir no Natal e no seu aniversário, não. Ele está falando das pessoas com as quais você mais convive, porque são as mais irritantes. Você não é irritável ou irritado por quem está longe de você. Você só se irrita com pessoas próximas. E quanto mais próximo, maior é a chance de você ficar irritado com alguém. Por quê? Porque pecador peca. Você está próximo do pecador, o que vai acontecer? Você vai sofrer os pecados dele. É claro que a gente, eu costumo definir o pecador como o porco espinho. O que porco espinho faz quando está junto? Ele espeta e é espetado. É assim que é. A igreja é uma manada de porcos espinhos. Ela, ao mesmo tempo que cada porco espinho é espetado, espeta também. Então, se você quiser estar junto, obedecer ao Senhor, você precisa entender isso, entender essa relação. Não é para ser perfeita. Eu devo buscar a perfeição, mas não espere que seja perfeito. Só vai ser perfeito quando Jesus ajuntar seu povo e arrancar cada um dos meus espinhos. Se preocupe com os seus espinhos. O irmão é o teu marido. O irmão é a tua esposa. O irmão é teu irmão. O irmão é teu colega de igreja, amigo de igreja, que está do teu lado agora. Esse é teu irmão, esse é teu irmão. É isso que você tem que aguentar, suportar, aturar, demonstrar amor, mesmo sem você querer. É esse aí. Esse é o teu ministério. Para isso você foi chamado. Deus os abençoe, irmãos. A gente vive num momento bem difícil da nossa igreja. E a gente precisa estar unido. A gente precisa demonstrar esse amor. A gente precisa estar junto. Precisa se encorajar mutuamente. Escolha as suas palavras. Seja agente desse amor. Pegue o teu irmão e põe ele para cima. Abençoa a vida desse irmão. Assim como fomos tão abençoados pelo nosso irmão mais velho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você diz que ama a Deus, é isso que você deve fazer. Amém? Vamos orar.